Fala, opinadores da bola, boa noite, tudo certo com vocês? Passando aqui mais um vídeo para falar agora da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, que se encerrou agora há pouco com o último jogo aí da noite entre Internacional e Santos. Se encerrou em partes, né, porque tem um jogo ainda entre Fortaleza e Atlético Mineiro, que vai acontecer no dia 30, jogo que foi adiado, né, devido à final da Sul-Americana, que o Atlético Mineiro inclusive perdeu para o Lanús. Mas os jogos que todos os demais jogos da 35ª rodada encerrados na noite de hoje. Terminou agora o jogo do Santos, tá? Eu tava assistindo aqui e eu quero falar um pouco com vocês sobre essas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Nessa rodada, os jogos que tivemos foi Botafogo 3, Grêmio 2, Flamengo 3, Bragantino 0, Palmeiras e Fluminense empataram em 0x0, Bahia e Vasco 1x0 pro Bahia, Vasco perdeu mais uma, São Paulo venceu o Juventude em casa por 2x1, o Sport perdeu em casa pro Vitória por 3x1, 3x0 Cruzeiro em cima do Corinthians, o meu Corinthians, infelizmente, 3x0 Mirassol em cima do Ceará, o empate entre Internacional e Santos, 1x1, tá? Quero passar pelo jogo do Botafogo e Grêmio, não assisti o jogo, tá? Eu vou só realmente passar pelo resultado. O Botafogo aí que venceu o Grêmio jogando em casa, o Botafogo que teve tá vindo aí de bons resultados até, o Botafogo agora tá na 5ª posição, tá fazendo um campeonato bom. Eu acho que é direito do torcedor botafoguense aí tá um pouco insatisfeito com o trabalho, aliás, um pouco impaciente talvez com o trabalho do Ancelotti, né, que é o filho do Ancelotti aí, mas acho que é um trabalho muito bom para um técnico tão jovem e é o primeiro trabalho, se eu não me engano, esqueci o meu primeiro nome dele, deixa eu confirmar aqui, o técnico do Botafogo, é o David Ancelotti, né, é o primeiro trabalho, se eu não me engano, do filho do Carlo Ancelotti aí, tá diante de um campeonato brasileiro aí tão forte, né, com tantas grandes equipes fazendo tantas boas campanhas. O Botafogo aí tá na 5ª posição, acho que é uma bela campanha pro Botafogo, uma bela campanha aí pro David Ancelotti, depois de tantas coisas que o Botafogo já passou aí da última temporada pra cá, muitos jogadores saindo, o time se reestruturando aí. Eu acho que o Botafogo tá indo muito bem ainda diante de tudo isso daí, né, e o Grêmio que perdeu mais uma, né, é um perde-ganha do Grêmio, é bem instável a equipe do Grêmio, não consegue manter um bom ritmo, né, de sequência de vitórias ou resultados positivos. E o Botafogo venceu o jogo aí por 3x2. Próximo jogo que eu quero comentar, Flamengo 3, Red Bull Bragantino 0. Antes do jogo do Flamengo, para falar a verdade, eu quero falar sobre o jogo do Palmeiras, que empatou com o Fluminense 0x0. E o Abel Ferreira deu uma entrevista, né? Aliás, ele falou na coletiva, né, que basicamente ele deu a entender realmente que o Palmeiras vai largar a mão do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não acredita mais no título, né? O Abel Ferreira falou que não acredita mais no título. E eu concordo em partes, tá? Eu acho que realmente vai ser muito difícil agora buscar o Flamengo. O Flamengo agora abriu 3 pontos, né? 3 ou 4? 4 pontos assim, né, de vantagem do Palmeiras, faltando 3 rodadas aí, né? Então o Flamengo, dessas 3 rodadas, ele teria que acho que só ganhar uma, talvez, aí iria para 77, né? E o Palmeiras vencer as 3, né? O Flamengo teria que ganhar uma, empatar a outra e perder um jogo, né? E o Palmeiras teria que vencer os seus 3 últimos jogos para conseguir passar aí o Flamengo, né? Eu acho que é bem difícil, até porque o Palmeiras, acho que na próxima rodada vai enfrentar o Grêmio com um time, acredito que bem misto, né? Ou bem reserva, para falar a verdade. E o Flamengo pode ser também que vá com um time um pouco mais reserva contra o Atlético Mineiro. O Flamengo joga, tanto o Flamengo quanto o Grêmio o Palmeiras jogam amanhã, dia 25, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Eu acho que as duas equipes vão com um time mais reserva, né, para enfrentar aí, porque no sábado tem a final, né?
Então acho que os dois times vão poupar jogadores aí para essa rodada. Mas então acho que da mesma forma que o Palmeiras pode ser que perca pontos contra o Grêmio, o Flamengo também perca, né, contra o Atlético Mineiro. Embora o Atlético acho que também está em bem, pode ser que venha bem baixa para esse jogo, né, depois de perder a Sul-Americana. Ou também talvez não, né, até porque o Atlético Mineiro está em 11º com 44 pontos. Quem sabe aí o Atlético queira buscar ainda uma oitava posição, que hoje está com o São Paulo, né? Não acredito que vá conseguir não, ainda mais com o Bragantino aí à frente também, fazendo um bom campeonato, apesar de ter perdido para o Flamengo. Eu não acho que o Atlético vá conseguir, mas vamos ver como é que vai vir o Atlético, né? O Palmeiras que pega o Grêmio que perdeu, né? O último jogo aí, como eu falei para vocês, pro Botafogo. Mas eu acho que é provável que o Palmeiras perca ponto fora de casa contra o Grêmio e o Flamengo também, e aí fique só 2 rodadas. Acho que é bem difícil o Palmeiras sim, mas eu acho impossível, tá? Eu acho impossível isso acontecer. Agora, o Palmeiras jogou muito mal, né, contra o Fluminense. O Palmeiras jogando em casa, acho que são muitos pontos que o Palmeiras está deixando passar, né, que deixou passar nessas últimas rodadas. O Palmeiras, que vem aí nos últimos 4 jogos, aí são 2 empates e 2 derrotas, né, derrotas para o Santos e para o Mirassol. Eu acho que o que mais pegou, né, no Palmeiras na reta final foi a derrota para o Santos. Eu acho que o Palmeiras poderia ter ao menos empatado, porque tudo bem, o Santos está na zona de rebaixamento, o Santos não tá fazendo um bom campeonato, o time do Santos é bem limitado. Eu vou falar um pouquinho mais tarde sobre o jogo de hoje, inclusive, que o Santos, uma negação, o jogo do Santos de hoje contra o Internacional. Mas o que mais pegou realmente do Palmeiras foi esse empate com o Santos e a derrota, aliás, o empate pro Vitória, né? Eu acho que nesses 2 jogos que o Palmeiras conseguiu apenas 1 ponto, né? O Palmeiras acho que deveria ter conseguido pelo menos 4 pontos aí, né? Um empate contra o Santos e uma vitória contra o time do Vitória. Não, e foi em casa, eu ia falar, embora se tenha jogado fora, mas não, o Palmeiras jogou contra o Vitória no Allianz Parque, né? Então foram 2 resultados aí que eu acho que foram primordiais aí pro Abel Ferreira vir com essa fala, né, de que entrega o campeonato praticamente pro Flamengo. Então o Palmeiras realmente pipocou, na minha opinião, aí nessa reta final. E é aquilo, né? Se o Palmeiras já tivesse vencido, se já a final da Libertadores já tivesse acontecido, o Palmeiras já tivesse vencido o Flamengo e tivesse fazendo isso no Brasileiro, não teria problema, tá? Porque, embora assim, teria problema em partes, porque se você tem a possibilidade de conseguir os 2 títulos e você tem um elenco tão caro quanto o elenco do Palmeiras, acho que você tem que buscar até o final, né? Pô, agora a reta final, eu acho que tem que dar ainda mais de si do que deu durante o campeonato e buscar, né, esses resultados aí. Mas não é o caso, né? Então eu acho que abrir mão do Campeonato Brasileiro, sendo que você não tem garantia nenhuma que vai conseguir uma vitória na final da Libertadores, é bem arriscado. Eu acho que eu não concordo com os torcedores palmeirenses em muitas coisas, tá? Eu acho que o torcedor palmeirense é muito mal acostumado, inclusive, né? Eu acho que o torcedor tem que entender que, embora você tenha um elenco muito bom, um elenco caro, não é só você que tem elenco bom e elenco caro, né? Então tá aí o Flamengo para dizer isso daí, né? Porque o Flamengo é um elenco, acho que ainda mais caro que o do Palmeiras, e é um elenco muito mais estrelado. Acho que o Flamengo, embora o Palmeiras também tenha um elenco muito bom, o Flamengo tem um elenco mais forte ainda, no sentido de quantidade de material humano que tem a equipe do Flamengo, né? E você não é obrigado a vencer todo ano. E parece que o torcedor palmeirense tem isso, né, com ele, né, que tem que vencer todo ano, e se não for campeão é vexame, né? Mas agora, o que eu penso, o Palmeiras, fazendo o campeonato que fez, com o investimento que fez, chegar agora na reta final, pipocar desse jeito no Campeonato Brasileiro, ficar com o ser vice do Flamengo no Brasileiro, e também ser vice na Libertadores, aí eu acho que não acho que vexame, né? Pô, você chegar numa final de Libertadores e você ser vice do Campeonato Brasileiro, não é vexame. Mas eu acho que o Palmeiras, se isso acontecer,
Eu acho que o torcedor pode sim reclamar com razão, porque com esse investimento, você ter feito um campeonato tão bom, né? E chegar na reta final e você não conseguir nenhum dos dois, eu acho que realmente é muito frustrante pro torcedor, né? Não acho que realmente, foi o que eu falei, não acho que tem que vencer todo jogo. Tem que ser campeão sempre, né? Mas do jeito que vem sendo o campeonato aí, né? Com todo o investimento do Palmeiras, chegar nessa reta final e não conseguir nenhum dos dois dos dois títulos, do jeito que vem sendo, né, o Palmeiras nessa reta final, caindo tanto de rendimento, é de se frustrar sim, tá? Eu acho que se o Palmeiras for campeão em cima do Flamengo na Libertadores, eu acho que tudo isso é passado um pano, né? Eu acho que o torcedor vai ficar assim satisfeito, né? Não acho que o torcedor vai ficar insatisfeito só com a Libertadores, né? Mas eu acho que o Abel pode ser que não fique para a próxima temporada. Tá? Eu acho que, independente se o Abel for campeão ou não, eu acho que principalmente se ele for campeão, eu acho que o Abel não deve seguir no próximo ano no Palmeiras, porque eu acho que ele vai querer encerrar essa passagem dele no Palmeiras com chave de ouro, né? E depois de tantas polêmicas que teve aí dos torcedores reclamando, né? Chamando ele de pardal, falando que não precisa dele, eu acho que ele também tá com um pouco com isso engasgado dentro dele aí. Eu acho que pode ser que na próxima temporada o Abel não siga no Palmeiras, tá? Então o Palmeiras, voltando aqui para os jogos, né? O Palmeiras não jogou tão bem quanto o Fluminense, tá? O Fluminense conseguiu chegar com mais perigo, né? Apesar de ter sido um jogo lá e cá, né? O Palmeiras errou muito durante o jogo e não conseguiu sair com essa vitória. Passando agora para o jogo do Flamengo, o Flamengo que ganhou com facilidade aí do Red Bull Bragantino por 3-0, gols de Bruno Henrique, Jorginho de pênalti mais uma vez e Arrascaeta, né? Fazendo que temporada, né? Que campeonato que tá fazendo o Arrascaeta aí, né? Um grande jogador. O Flamengo amassou o Bragantino, tá? Foram 23 finalizações contra 5. Né? Dessas 23 do Flamengo, 9 foram no gol e do Bragantino só foi uma. Então o Bragantino realmente foi para não perder de muito, né? E perdeu de razoavelmente muito ainda, inclusive do Flamengo, que realmente é uma equipe muito forte, é uma equipe muito bem qualificada, muito material humano que tem, né? Você tem aí, deixa eu até pegar aqui a escalação do Flamengo, você tem aí Plata, o Arrascaeta, o Carrascal, o Cebolinha, né? O Everton aí, Jorginho jogando. E aí você tem ainda para entrar o Bruno Henrique, o Luiz Araújo, que é um bom jogador, o Samuel Lino, o De La Cruz entrou ontem no jogo, o Alacian, que é uma joia do Flamengo também, que acho que caiu em rendimento nos últimos jogos aí, mas que se mostrou também muito promissor aí também, né? Esse menino aí. Então é um Flamengo muito forte e com um técnico também muito promissor, que é o Felipe Luiz, né? Eu gosto muito do trabalho do Felipe Luiz, tá? Eu acho que ele é um técnico também muito promissor, eu acho que eu espero, né, que ele possa continuar, né, progredindo na carreira dele, que ele possa também, talvez, daqui umas 2 ou 3 temporadas, buscar algo na Europa, né, para ele poder se consolidar como treinador e, quem sabe, chegar à frente de uma seleção brasileira, né, para a próxima Copa do Mundo, ou se não para a próxima, para a seguinte, né, de 2034. Porque eu acho que é um treinador que tem muito potencial. Né? Então o Flamengo agora na liderança, com 4 pontos à frente do Palmeiras, acho que é bem difícil de pegar, mas não é impossível, tá? Vamos ver principalmente como vai ser essa final, né? Entre Palmeiras e Flamengo. Eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda. O psicológico também conta muito, então vamos ver o que vai acontecer nessas próximas rodadas. Próximo jogo que eu quero comentar com vocês é o jogo de Bahia e Vasco. Também não vi o jogo, tá? Só vi os lances. E deixa eu voltar aqui no... Eu vou colocar aqui pra vocês aqui. Deixa eu fazer um negócio.
tá aqui pra vocês o site do SofaScore. Eu voltei aqui. Tô dando uma cortadinha aqui. Depois eu preciso ajustar, né? Não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, talvez sim. Espero que sim, né? Bahia 1, Vasco 0. E dá uma olhada nas estatísticas desse jogo aqui. 19 finalizações para o Bahia e 7 apenas para o Vasco, né? 4 finalizações do Bahia no gol. Também o Bahia, apesar de ter finalizado muito, né, não conseguiu finalizar tanto a gol. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Se consigo. Não dá. Depois vou aprender a mexer melhor isso aqui. Apesar de ter finalizado bastante, não finalizou tanto no gol, né? Finalizou muito para fora também. E o Vasco só 7 finalizações e 1 no gol. Então você vê que o Bahia que teve realmente a maior posse de bola, que finalizou mais. O Vasco teve mais uma derrota. O Vasco, que se você acessar aqui, ó, últimos 5 jogos, 5 derrotas. Perdeu pro São Paulo, perdeu pro Botafogo por 3-0, perdeu pro Juventude por 3-1, perdeu 2-0 do Grêmio e perdeu agora pro Bahia, né? E nos últimos 2 jogos não marcou nenhum gol. O Vasco tá uma draga danada, né? Esse é o Vasco que eu conheço. O Vasco agora tá na 13ª posição. E se você olhar bem aqui o Santos, que hoje empatou com o Internacional, não tá muito longe da zona do rebaixamento. Então não tá, acho que totalmente ainda garantido na Série A. Tem que tomar cuidado do Vasco aí. Vamos ver os próximos jogos do Vasco. Simplesmente Mirassol, né? A sensação da temporada. Não, mas não é o próximo jogo, não. Deixa eu confirmar. Deixa eu passar pra cá. De novo, que tá cortando aqui. Depois eu vou ajustar isso aqui. Não é o próximo jogo do Vasco contra o Mirassol, não. O próximo jogo do Vasco. Vamos lá aqui, vamos pegar aqui. O próximo jogo do Vasco é contra o Internacional, dia 28. Né? O Vasco jogando em casa, o Internacional tá num ritmo, né? Embora tenha empatado, conseguido empatar com o Santos, com esse Santos, que daqui a pouco eu vou comentar. O Vasco enfrenta o Internacional, que vem de um empate com o Santos, uma vitória contra o Ceará, um empate contra o Bahia. Não está muito bem também, né? Mas pode ser que surpreenda o Vasco aí, né? Então o Vasco tem o Internacional na próxima rodada, aí depois pega o Mirassol, que é um jogo muito difícil, embora também seja em casa, o Vasco jogando. E na última rodada, o Vasco enfrenta fora de casa o Atlético Mineiro, que a depender aqui pode ser que possa estar buscando ainda voos maiores aí, né? Se manter na Sul-Americana aí, que hoje está perdendo o Sul-Americano de novo. Então o Vasco aqui se cuide aí também para não acabar sendo rebaixado aí, embora eu acho que não vai acontecer, tá? Acho que tem times piores ainda que o Vasco e que já estão em situações piores, né? Então, ou tão ruim quanto. Ruim que eu digo assim, né? No que vem demonstrando nos jogos, né? Porque o Vasco realmente vem de 5 derrotas, né? Então, são resultados péssimos, né? Então, tem times tão ruins quanto ou piores ainda, né? Que o Vasco aí que podem cair. Embora se você for ver aqui, ó, o Vasco tem 5 derrotas nos últimos 5 jogos e os times que estão abaixo do Vasco, nenhum perdeu tanto, tá? Ó, o Ceará são nos últimos 5 jogos 2 derrotas seguidas, mas 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Internacional 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. O Vitória 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Santos 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. E o Fortaleza 1 vitória e 4 empates. O Fortaleza acho que é o que tem mais potencial para conseguir escapar, tá? De todos aí que estão mais na briga. Eu acho que o Fortaleza vai conseguir dar a volta por cima. O Fortaleza, né, tá sempre pontuando. Nos últimos 5 jogos aí conseguiu pontuar, embora tenha empatado muito, né? Conseguiu uma vitória no último jogo e tá embalado, né? Não tá perdendo, né? Então, mas acho que precisa vencer mais, né? Eu acho que precisa vencer mais, tá com 34 pontos. Tá 4 pontos atrás do Santos, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que o Fortaleza... Deixa eu ver qual que é os próximos jogos do Fortaleza, inclusive, aqui. Agora fiquei curioso pra ver. Porque eu acho que o Santos vai escapar.
mas eu acho que vai depender do Vitória, né? Tipo, o Fortaleza. Fortaleza pega o Bragantino, difícil. Pega o Corinthians. Infelizmente não é tão difícil assim, Fortaleza jogando em casa. E por último, pega o Botafogo. Retiro o que eu disse, eu acho que o Fortaleza não vai escapar da zona de rebaixamento, embora esteja nessa reta final fazendo bons resultados, porque como está 4 pontos atrás do Santos, que é o primeiro time, o time que está o primeiro time na zona de rebaixamento, ou seja, não é nem o time que está primeiro fora, né? Ele está na zona de rebaixamento ainda, vai ser difícil reverter, né? Recapitulando aqui onde eu estava, o Vasco, né? O time do Vasco. Tomar muito cuidado aí. Vem numa draga danada, perdeu os últimos 5 jogos. Então é isso, o Vasco passamos aí. Qual que é o próximo jogo da rodada? Deixa eu voltar aqui. São Paulo e Juventude, não vou comentar muito sobre o jogo de São Paulo, mas conseguiu vencer por 2-1 o Juventude. Eu acho que fez mais que obrigação, venceu em casa, né, por 2-1, embora mais que obrigação, né, embora esteja cheio de desfalques aí o São Paulo, né. É compreensível até que tenha mais dificuldades aí para vencer os seus jogos. O Vitória que venceu o Sport por 3-1, né? O Vitória que dá uma respirada, né? Tá com 39 pontos, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tá 1 ponto à frente do Santos. Eu acho que a briga realmente é Santos, Vitória, Internacional aí e o Ceará, tá, inclusive. E o Vasco também, né? Acho que tá mais entre esses caras aí que realmente tem mais perigo de cair, né? Eu acho que o Fortaleza vai ser difícil de escapar. O Vitória conseguiu vencer o Sport por 3-1. O Cruzeiro venceu o Corinthians por 3-0. Foi uma sapecada do Cruzeiro. O Corinthians não jogou absolutamente nada. O Garro, que era a esperança aí, né, ter voltado aí, não conseguiu jogar nada. O Fortaleza finalizou 16 vezes e o Corinthians finalizou só 4 vezes, tá? E nenhuma no gol, né? O Cruzeiro finalizou 6 vezes no gol. 2 gols do Caio Jorge, show do Caio Jorge aí, fez uma partidaça. O Caio Jorge que é artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro aí com 21 gols. Deixa eu confirmar aqui. Estatísticas. 21 gols, isso aí mesmo. E o Arrascaeta é o segundo com 18, né? Então o Cruzeiro foi um amasso completo do Cruzeiro em cima do Corinthians. O Corinthians que é um time safado, sem vergonha, que quer escolher os jogos que quer jogar bem, né? O Corinthians que... o Corinthians teve o desfalque do Memphis, né? Teve também o Bidu, que tava fora, e jogou com o Garro e o Roberto e o Guinegão, né? Eu não sei se o Carrilho e o Martinez tinham talvez aí cansaço, né, pelo último jogo, né? O último jogo do Corinthians foi quando mesmo? O último jogo do Corinthians foi... Os jogos foram bem próximos, né? Teve pouco tempo, para todo mundo na verdade, né? Teve pouco tempo para descanso. O Corinthians jogou com o São Paulo no dia 20, né? Que foi na sexta-feira. E já jogou de novo ontem, né? Então jogou na dia 20, eu falei. Corinthians São Paulo dia 20 do 11 na quinta-feira, né? E jogou ontem domingo, né? Então assim, muito, muito próximos os jogos, né? Então realmente pode ser que não tenha entrado com alguns jogadores por conta do desgaste físico, mas se for isso, entendo, mas eu não gostei de não terem jogado o Carrilho e o Martinez, né? Eu acho que sempre gostei desse meio campo, né? Com Carrilho, Martinez, Garro, né? Sempre quando tem esses jogadores todos à disposição, acho que é um outro Corinthians, né? Corinthians totalmente diferente. Mas acho que não entraram talvez por desgaste físico, e depois o Martinez cabeçudo entrou no segundo tempo e tomou um cartão vermelho, né? Então, além de não ter começado jogando esse jogo, já não vai jogar o próximo jogo do Corinthians, que é contra o Botafogo. Vai ser jogo difícil pro Corinthians. O Corinthians que não corre perigos mais, né? Mas assim, tá brigando aí por Sul-Americana, né? Tá em 10º colocado, né? Só que você vê que tem aí Vasco. É que o Vasco também já tem 35 jogos, né? O Corinthians também já tem 35. Então você vê que o Vasco tá com 3 pontos atrás do Corinthians só, então não tá garantido, né? Então o Corinthians precisa pontuar no campeonato para conseguir pelo menos a Sul-Americana aí, né, cara?
ou quem sabe seja campeão da Copa do Brasil e consiga a vaga direta aí na Libertadores. Então o Corinthians escolhe os jogos que ele quer jogar bem, né? Eu acho que não é por conta desse jogo que eu acredito que tá entregue a Copa do Brasil, né? Porque o Corinthians também enfrenta o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. Não acho que tá entregue por conta disso, tá? Eu acho que o Corinthians ainda tem chance se estiver com o time completo, mas eu acho que o Cruzeiro é favorito sim pelo momento do Cruzeiro, é um time muito mais acertado, muito mais organizado, tem um técnico melhor, na minha opinião, que é o... Como é que chama o técnico do Cruzeiro mesmo? Leonardo Jardim, né? Então eu acho que o Cruzeiro é mais qualificado que o Corinthians hoje, não é à toa que está na terceira posição aí. Se tivesse dado mais um gásinho, poderia até tá brigando um pouco mais aí pelo título, né? Não tem como mais brigar. Mas que fez um belíssimo campeonato, ainda mais o Cruzeiro que tá vindo também de uma reformulação, né? O Cruzeiro que teve muita mudança aí em diretoria e tudo mais, vem se reformulando, então fez um belíssimo campeonato a equipe do Cruzeiro e venceu o Corinthians e mereceu vencer completamente o Corinthians por 3-0. E poderia ter sido mais, teve até um gol anulado aí do Sinisterra e o Corinthians conseguiu, pelo menos não foi goleado, né? 3-0 não é goleado. Então saímos aí com esse resultado péssimo, mas vamos que vamos. E o último jogo que eu quero comentar com vocês, o vídeo está um pouco longo já, foi Internacional e Santos, foi o jogo que eu assisti agora, acabou de terminar, e o Santos tem que erguer a mão pro céu de ter conseguido esse resultado com o Internacional, porque foi um amasso do Internacional. O Santos não jogou nada. No finalzinho, na segunda metade do segundo tempo, o Santos tentou alguma coisinha a mais, né? Mas foi um jogo muito ruim, primeiro tempo completamente todo do Internacional, o Santos não conseguiu arrumar nada, o time do Santos é bem limitado de fato. Eu acho que assim, eu acho que o Santos tem possibilidade de escapar, principalmente por conta desse resultado de agora, de 1-1, porque o próximo jogo do Santos, se eu não me engano, é com o Sport. Deixa eu confirmar. É contra o Sport na Vila Belmiro, o Neymar provavelmente vai estar de volta. O Neymar que foi poupado desse jogo aí porque sentiu dores, né, no último jogo, preferiu não, a comissão do Santos decidiu do Neymar ser poupado desse jogo contra o Internacional para poder ficar disponível para o jogo contra o Sport, né, que é um jogo que o Santos precisa de qualquer forma vencer, né, e torcer para um tropeço do Vitória, né, que o Vitória que é o primeiro time ali à frente do Santos, o Vitória vai enfrentar o Mirassol. Mirassol já? Isso. É o Mirassol, dia 29. E eu acho que o Mirassol vai tirar ponto do Vitória. Então eu acho que o Santos conseguiu um baita resultado, né? Não fez um bom jogo, fez um péssimo jogo, na minha opinião. Né? Deixa eu pegar aqui as estatísticas. Foram 24 finalizações do Internacional contra apenas 4 do Santos. E o Santos no primeiro tempo, conforme eu falei, como eu falei que fez um péssimo primeiro tempo, foi uma negação. O Santos no primeiro tempo finalizou o total de 0 chutes. Né? O Internacional no primeiro tempo deu 14 chutes, ou seja, dos 24 totais aí do jogo, o Internacional deu 14 no primeiro tempo e 10 no segundo, e o Santos não finalizou não deu nenhuma finalização no primeiro tempo. Então o Santos não ofereceu perigo nenhum, 0 para o Internacional, muito mal no primeiro tempo. Aí no intervalo o Vojvoda fez algumas mudanças, que inclusive eu vi que muitos torcedores reclamaram, e eu até entendo, né, porque eu vejo aí, eu sigo o canal do Futirinhas também, e ele fala muito, inclusive, também sobre o Robinho Júnior, o Rolezer, né, jogadores que deveriam ter um pouco mais de tempo aí, né, um pouco mais de espaço no time titular. Bom tempo que entrou até no jogo hoje, né, não vem entrando, né, e até o Edu do Futirinhas também fala bastante do bom tempo, que ele deveria ter mais minutos, até que entrou, mas entrou falando 10 minutos para acabar o jogo. Então ele fez algumas mudanças no intervalo, ele tirou o Robinho Júnior, ele tirou o Zé Rafael, para entrar o Guilherme, o grande Guilherme, né, e o João Schmidt, e também tirou o Vitor Hugo para entrar do Barreal, que inclusive fez o gol do empate, né, um golaço inclusive do Barreal aí, fora da área, que fez o gol de empate do Santos. Mas assim, o Santos tirou esse resultado, olha, foi por sorte mesmo, na minha opinião, sorte assim, né, entre aspas, né, mas
tem que erguer a mão pro céu, tem que conseguir esse resultado, porque não mereceu. O Internacional mereceu muito mais vencer esse jogo, né, do que empatar apenas. Mas foi um resultado muito importante para o Santos, porque agora, como eu falei, o Santos enfrenta o Sport. É um jogo para o Santos conseguir, sem outra alternativa, conseguir a vitória, né, em cima do Sport, para poder, na próxima rodada, sair da zona de rebaixamento. Porque apesar do empate, né, o Santos ainda permanece na zona de rebaixamento. Então, é isso, né? O Internacional deixou escapar esse resultado. E agora tá perigoso, né? Porque, querendo ou não, também o Internacional tá só 3 pontos atrás do Santos. À frente do Santos, aliás, né? E o próximo jogo do Internacional é fora de casa contra o Vasco, que tá uma draga danada, mas que pode, né, tem capacidade de conseguir uma vitória em cima do Internacional. Então tá complicado a próxima rodada. Eu acho que na próxima, embora eu acho que o Santos tem um time bem limitado, eu acho que o Santos jogou muito mal contra o Internacional. É complicado você falar que uma equipe merecia ser rebaixada, mas eu acho que o Santos está fazendo pouco para merecer escapar desse rebaixamento, né? Mas acho que a próxima rodada é crucial para o Santos, porque eu acho que o Santos tem a oportunidade de vencer o Sport em casa. E além disso, eu acho que o Santos tem muita possibilidade, né, de escapar, porque eu acho que o Vitória pode muito bem perder do Mirassol, que eu acredito que vai perder do Mirassol, mesmo jogando em casa. E não é garantia que o Internacional consiga um resultado sobre o Vasco, né, fora de casa, né? Então eu acho que é a rodada para o Santos realmente respirar, conseguir esse resultado para escapar dessa zona de rebaixamento aí e empurrar, no caso, seria o Vitória para a zona de rebaixamento. Então é isso. Últimos jogos aí, da rodada, como eu falei, ainda tem um jogo ainda que foi adiado dessa rodada, que vai ser no dia 30 do 11 entre Fortaleza e Atlético Mineiro. E os jogos estão muito colados um no outro, né? Porque, por exemplo, acabou a rodada agora, né? No dia 24, certo? E amanhã, dia 25, já tem rodada 36, né? Amanhã já tem Atlético Mineiro e Flamengo, tem Grêmio e Palmeiras, Bragantino, né? Aí, quarta-feira tem jogo de novo, então tem muito jogo aí essa semana. Eu pretendo voltar aqui, talvez para falar um pouco sim sobre o jogo do Brasileirão, mas também talvez comentar um pouco sobre o Champions League. Eu quero dar uma migrada aqui entre as ligas, né, para dar um pouco talvez tentar dar um pouco mais de engajamento no canal. E eu esqueci de falar no começo, mas por favor se inscrevam no canal. Vocês estão visualizando os vídeos, mas vocês não estão se inscrevendo. Se inscreva no canal, curte esse vídeo, comenta, compartilha com seus amigos aí para verem os meus comentários. Comenta o que vocês estão achando dos vídeos, tá? Por favor, me dê feedback de vocês aí. Se tiver uma porcaria, fala, tá uma porcaria, fala diferente, faz tal coisa diferente, mostra tal, porque eu tô com a televisão aqui, mas eu não tô tendo muita criatividade ainda para poder colocar outras coisas aqui. Eu também tenho um pouco de receio de mostrar lances de jogos aqui, talvez, e dar algum problema, mas acho que pelo tamanho do canal que é bem pequeno, né? Talvez acho que não dê nada, mas ficou meio receoso ainda. Mas eu pretendo fazer coisas novas, trazer coisas novas. Você viu que o cenário já mudou um pouquinho, vai mudar mais um pouquinho ainda. Pretendo dar mais uma modificada numa coisa ou outra. E aos pouquinhos quero ir melhorando tanto o cenário, quanto o conteúdo, quanto as notícias, enfim. Comenta aí o que vocês estão achando. Muito obrigado pela paciência de vocês. Até o próximo vídeo. Vou fazer um vídeo já sobre os novos... as equipes que subiram, né, da Série B para a Série A. Também vou passar um pouquinho sobre os times que subiram da C para B, da D para C e aí por aí vai. E é isso, obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.